Salve, salve galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui na voz, professor Marcelo, dando início a mais uma aula de matemática. E na aula de hoje vamos aprender um conteúdo muito importante. Vamos aprender a representar números decimais na reta numérica. E também a aprender a fazer a comparação de números decimais. Essa aula, gente, vai fechar um ciclo aí que se iniciou há muito tempo atrás, quando a gente começou a falar de frações. E agora estamos trabalhando frações e números decimais. Então essa aula vai fechar um ciclo. Espero que gostem bastante dessa aula. Vem comigo! Nós aprendemos nas aulas anteriores que as frações decimais, que são essas frações com denominador 10, 100, 1000 ou 10.000, 100.000, milhão, né? Essas frações decimais têm uma estreita relação com os números decimais. A gente consegue transformar uma fração decimal em número decimal, tá? Para isso, basta a gente fazer a leitura, né? Eu tenho aqui 3 décimos e aqui eu também tenho 3 décimos. Vamos lembrar que o primeiro algarismo após a vírgula é chamado de décimo, né? E eu represento pela letra D, letra minúscula D. Então eu tenho 0 unidade, 3 décimos. Ainda há uma relação entre o número de casas decimais e o número de zeros do denominador, né? Sempre que eu tiver denominador 10, aqui vai ter uma casa decimal, né? Décimo, décimo. Eu ainda posso guardar assim, né? Tem um zero no 10, então uma casa decimal. Bom, 15 centésimos, na forma decimal, fica como 0,15. Toda vez que o denominador for o número 15, toda vez que o denominador for o número 100, nós vamos ter um número decimal com duas casas decimais. O que são as casas decimais? São os algarismos que eu tenho após a vírgula, né? Décimo, centésimo. Tá legal? Então, para eu chegar até a ordem do centésimo, eu preciso ter duas casas decimais. 15 centésimos, aqui eu também leio como 15 e falo apenas a última ordem, né? 15 centésimos. Bom, aqui eu tenho a fração 6 milésimos. Se eu tenho uma fração com denominador 1000, tá? Se o 1000 tem 3 zeros, por exemplo, então eu vou precisar de 3 casas decimais. Por isso que eu coloquei o algarismo 6 lá na última casa decimal. Bom, aqui a gente tem unidade, décimo, centésimo e milésimo. Eu tenho 6 milésimos. Eu falo apenas a ordem do último algarismo, 6 milésimos. Isso foi assunto das aulas anteriores, né? Também vimos que os números decimais têm a propriedade de serem posicionais. Isso significa que a posição do algarismo faz toda a diferença, né? Bom, esse 1 que está aqui, por exemplo, ele não tem o mesmo valor que esse outro 1. Aqui eu tenho uma dezena, que vale 10, e aqui eu tenho um décimo, que um décimo seria 0,1, tá legal? Bom, vimos também que a vírgula tem a função de separar. Separar o quê? Separar a parte inteira do número da parte decimal. Então, antes da vírgula vai ficar a parte inteira. E depois da vírgula fica a parte decimal. Ok? Vamos estar recordando tudo isso, então. Aqui, por exemplo, ó, antes da vírgula tem o número 14. E aí eu vou me basear nisso para fazer a leitura do número, né? Aqui eu tenho 14 inteiros. Então, primeiro eu leio o que está antes da vírgula, né? 14, pode ser 14 ou 14, tanto faz, né? Inteiros. Agora eu vou ler o que eu tenho depois da vírgula. Bom, depois da vírgula eu tenho o número 135, né? 14 inteiros e 135. E eu vou falar apenas a última ordem, né? A última ordem aqui está nos milésimos. Então, são 135 milésimos. Bom, vale ainda a gente destacar que cada um desses algarismos tem um valor, né? Por isso que o número é posicional. Esse 1, por exemplo, ele vale 10. Esse 4 são 4 unidades mesmo, né? Então, uma dezena é 10, 4 unidades é 4. Agora, um décimo a gente sabe que é 0,1. 3 centésimos é 0,03, 3 centésimos, e 5 milésimos é 0,005. Tá legal? Então, tudo isso foi assunto da aula passada, só para a gente recordar um pouco. Agora, o que eu quero falar para vocês é o seguinte.
não é falar que a caneta caiu, tá? Presta atenção nisso aqui, ó. Olha só o que eu queria dizer para vocês. Que quando eu tenho um número decimal, por exemplo, 0,5, aqui eu vou ler como 0 inteiros e 5 décimos, ou apenas 5 décimos, né? 5 décimos. Esse número é o mesmo que esse aqui, ó. Se eu acrescentar um zero no final do número decimal, no final da parte decimal, o valor do número não modifica, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que 0,5 é a mesma coisa que 0,50, tá? Aí, se eu acrescentar mais um zero aqui, vai continuar sendo a mesma coisa. 0,5, 0,50 e 0,500, tá? São três números idênticos, iguais. Por que isso, professor? Como é que você explica isso? A gente vai ver mais sobre isso nas aulas seguintes, tá? Mas eu posso adiantar a seguinte explicação aqui, ó. Esse 5, nós representamos como 5 décimos, certo? 5 décimos. Aqui a gente tem 50 centésimos. 50 centésimos. E aqui nós temos 500 milésimos. 500 milésimos. Vamos recordar de um outro assunto que nós já estudamos, que são as frações equivalentes. Frações equivalentes. Quem lembra o significado de frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que possuem o mesmo valor, né? Mesmo escritas com números diferentes, são frações que representam o mesmo valor. Presta atenção aqui, gente, olha só. Se essas frações são equivalentes, então eu posso colocar um sinal de igualdade aqui entre elas. E é fácil de perceber a relação, por quê? Para o 5 virar 50, basta eu multiplicar por 10. E se eu multiplicar embaixo pelo mesmo valor, vai dar 100, não vai? Então, olha só, as frações equivalentes, a gente obtinha elas, né? Fazendo multiplicações em cima e embaixo pelo mesmo valor. Então, se eu multipliquei o numerador pelo 10 e o denominador pelo 10, a fração nova que eu vou encontrar vai ser equivalente. Tá? Só está escrita com números diferentes. Eu podia tanto multiplicar como dividir, né? A mesma coisa acontece aqui, ó. 50 vezes 10 dá 500, 100 vezes 10 dá 1000. Opa, 10. Certo? Então, essas três frações são três frações equivalentes, portanto, valem a mesma coisa. E, de maneira análoga, a gente pode dizer que esses três números decimais são três números decimais equivalentes. São iguais, né? 0,5 é igual a 0,50, que é igual a 0,500. Tá certo? Então, a gente pode sim, né, estar acrescentando zeros no final de um número decimal, que nunca eu vou alterar o valor daquele número decimal. Posso colocar mais uma igualdade, que 0,5 mil. Né, 5 mil décimos de milésimos. E posso ficar continuando aumentando zeros aqui quantos eu quiser. Vamos colocar mais um exemplo aqui, ó. Vamos lá, ó. Deixa eu colocar um outro exemplo agora. Deixa eu apagar aqui. Olha só, se eu colocar aqui, ó, 15 inteiros e 3 décimos. 15 inteiros e 3 décimos tem o mesmo valor que 15 inteiros e tem 30 centésimos, desculpa, tá? 15 inteiros e 30 centésimos. Que é igual a eu colocar aqui 15 inteiros e 300 milésimos, tá? Então, eu ia aumentando zeros na parte decimal, ao final da parte decimal, né? Não tem problema nenhum. Eu posso aumentar quantos zeros eu quiser. Então, eu posso dizer, ó, que 15 inteiros e 3 décimos é igual a 15 inteiros e 30 centésimos, que é igual a 15 inteiros e 300 milésimos. Tá certo? Então, essa igualdade é muito importante que a gente saiba reconhecer e utilizá-la, tá? É isso que a gente vai usar para representar números na reta numérica e para fazer as comparações depois. Deu para entender aqui, gente? Então, ó, se eu tirar esse zero aqui, vai modificar alguma coisa? O fato de eu acrescentar 0 centésimos, se eu estou acrescentando 0 centésimos, vai mudar alguma coisa? Não vai, né? São 0 centésimos. Imagina eu dar 0 centavos de dinheiro para você. Vai mudar alguma coisa na sua vida se eu te der 0 centavos? Não, né? Tá? Então, se eu tirar esses 0 milésimos
e esse 0 centésimos, modifica o valor do número? Não modifica, tá? 15 inteiros e 3 décimos, ou 15 inteiros e 30 centésimos, ou ainda 15 inteiros e 300 milésimos, são números iguais. Beleza? Guardou essa ideia? Que bom. Agora vamos lá para a parte da reta. Só vamos então começar a colocar em prática as ideias, né, que a gente já tem de números decimais para localizá-los na reta numérica. Então olha só, eu tenho 3 números decimais aqui, 2 inteiros e 3 décimos, 2 inteiros e 34 centésimos, 2 inteiros 345 milésimos. Então aonde que ficam esses números na reta numérica? Primeiro vamos pensar assim, ó, tem uma setinha, né, bem pequenininha aqui, ó, para indicar que a reta continua naquela direção, certo? Então essa setinha é para indicar que a reta é uma reta numerada e que está aumentando, né, para o lado direito. O sentido da reta é para lá. Então ela está aumentando. 0, 1, 2, 3, 4. Isso faz com que a gente conclua que quanto mais à direita o número estiver na reta, maior ele vai ser, né? Ó, o 4 é o número que está mais à direita aqui. Então ele é o maior de todos. Ele é maior que o 3, é maior que o 2, é maior que o 1 e é maior que o 0, né? Todo mundo sabe que 4 dedos é mais do que 3 dedos, é mais do que 2, é mais que 1, é mais que nada, certo? Bom, isso vai funcionar também com números decimais. Então vamos começar localizando o número 2,3. Aonde está o número 2 inteiros e 3 décimos? Bom, como eu sei que a parte inteira aqui é 2, né? Eu tenho 2 inteiros. Eu já posso concluir que o meu número vai estar, né, à direita de 2. Então não adianta eu querer olhar antes do 2. Eu tenho que olhar do 2 para frente, certo? Porque são 2 inteiros. Só que não chega a ter 3, chega. Eu não chego a ter 3 inteiros. Eu tenho 2 inteiros, mas eu não vou chegar no 3 inteiros. Então eu vou pensar da seguinte maneira, olha. Para eu representar o 2,3, né, o 2 inteiros e 3 décimos, eu já sei que é um número que está entre o 2 e o 3. Então o 2,3, ó, ele está entre o 2 e o 3, certo? 2,3 é o número que está entre esses dois números. Para eu ter mais exatidão do local que ele está, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa unidade em 10 partes iguais, porque a gente está falando de décimos, né? Então eu vou vir aqui, vou dividir isso aqui em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que as partes não são os risquinhos, tá? São esses pedacinhos aqui, ó. Aqui a gente tem uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Tá legal? Então eu dividi aqui, ó, do 2 até o 3 em 10 pedacinhos iguais. Agora, quantos desses pedacinhos eu vou utilizar para marcar o número? Eu vou utilizar 3, né? Ó. Então aqui eu tenho um número 2,1. Aqui o 2,2 e aqui o nosso 2,3. Tá? Aí a gente faz uma bolinha assim para indicar que o 2 inteiros e 3 décimos se encontra nessa posição da reta. Ah, professor, teria ficado mais fácil se eu tivesse colocado aqui, ó, 1,0, 2,0, 3,0, 4,0. Ficaria até mais fácil, né? Porque você já ia ver de cara que o 2 inteiros e 3 décimos está entre o 2,0 e o 3,0. Então não é o 2,1, não é o 2,2, é o 2,3. Tá aqui, né? É a terceira posição depois do 2,0. Tá certo? Bom, agora eu quero representar o número 2,34. 2 inteiros e 34 centésimos. Aonde que eu vou localizar esse número? Bom, vamos por partes, né? Ó, a gente já sabe que aqui é o 2,3 e esse aqui, ó, o próximo, né, vai ser o 2,4. Ok? Esse aqui, ó, é o 2,4 e esse aqui é do 2,3. A gente não está falando aqui de 34 centésimos, então a ideia seria você dividir a distância do 2 até o 3 em 100 pedacinhos. Você ia dividir, né, essa distância toda
em 100 partes iguais. E aí você ia localizar onde está a 34ª parte. Essa é uma ideia. Só que, olha, já está difícil de escrever aqui, né? Imagina eu ter que dividir em 100 pedacinhos iguais. Vai ficar muito pequenininho, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar um zoom. Vou dar um zoom, tá? Vou ampliar a imagem. Vou trazer para cá. Então eu vou colocar, por exemplo, ó, o 2,4 aqui. Tá? Então 2,4 aqui. O 2,3 aqui. Antes do 2,3 tinha o 2,2. Antes tinha o 2,1. Então é como se eu estivesse ampliando só esse trecho da minha reta, tá? Estou pensando só nesse pedacinho, estou dando um zoom aqui. Aqui vai ter o 2,5, tá? Vamos pensar, gente, ó. Ó, como a gente está falando de centésimos agora, então o que eu vou fazer? Eu vou colocar um zero aqui, 2 inteiros e 1 décimo é a mesma coisa que 2 inteiros e 10 centésimos. Vou colocar um zero aqui, 2 inteiros e 20 centésimos. 2 inteiros e 30 centésimos, 2 inteiros e 40 centésimos, e ali seria 2 inteiros e 50 centésimos. 2 inteiros e 34 centésimos vai estar entre 2,30 e 2,40, né? Vai estar nesse pedacinho aqui, certo? Então o que eu vou fazer mais uma vez? Vou dividir esse pedacinho em 10 partes iguais, mais uma vez, né? E aí a gente vai localizar aonde vai estar a 4ª parte disso aqui, ó. Então vem aqui, vou dividir em 10 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui, ó, a gente tem o 2 inteiros e 30 centésimos. Esse aqui é o 2 inteiros e 31 centésimos. Aqui eu tenho 2 inteiros e 32 centésimos. Aqui o 2 inteiros e 33 centésimos. Aqui a gente tem o 2 inteiros e 34 centésimos. Tá? O próximo número aqui é o 2 inteiros e 35 centésimos. Depois 2 inteiros e 36, 37, 38, 39, 40. Tá? Então 2 inteiros e 34 centésimos está entre 2 inteiros e 30 centésimos, 2 inteiros e 40 centésimos. Tá tranquilo? Então já foi esse. Já fizemos esse. Falta esse, né? Aqui a gente tem 2 unidades, 3 décimos, 4 centésimos, 5 milésimos. Então é o 2 inteiros, 345 milésimos. Aonde é que a gente vai encontrar esse número que está aí? Então, mais uma vez, né? Como a gente está falando em milésimos, agora a gente tem que imaginar a distância do 2 até o 3 dividida em 1000 partes iguais. Né? Vai ficar uma coisa absurdamente pequena. Ou ainda, posso pensar na distância entre o 2,34 e o 2,35, essa distância aqui, ó, dividida em 10 partes iguais. Tá? Por quê? Porque aqui, se a gente acrescentar um zero, vai ficar 2,340. Vou trazer para baixo, né? Aqui do lado tem o 2,35, que se eu acrescentar um zero fica 350. E o 345 está entre esses dois números, né? Aqui eu teria o 2,339, que é o que viria antes, né? Aqui o 2,338 e assim por diante. Então, 3... Eu falei besteira, né? Aqui é 330. E aqui é 320. Desculpa aí, gente. São esses números aqui, né? São esses aqui, né? 2,320, 2,330, 2,340, 2,350, tá? Então, a gente sabe que o 345 milésimos vai estar entre o 340 e o 350, certo? Então, eu vou fazer o quê? Mais uma vez, dividir em 10 partes iguais esse intervalo, do 340 até o 350. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí cada pedacinho desse aqui, ó, esse aqui é o 2,340, esse aqui é o 2,341. Esse aqui, ó, é o 2,342.
Aqui a gente tem o 2,343. Aqui o 2,344. E finalmente chegamos no número que a gente queria, 2,345. Tá certo? Então, olha só. O 2,345, ele ficou mais à esquerda que o 2,34, que é mais à direita, desculpa, né? Está mais à direita que o 2,34, que o 2,3. Posso dizer que esse número é maior que esse e é maior que esse. Ou ainda, né? Posso dizer que 2 inteiros e 3 décimos é menor que 2 inteiros e 34 centésimos, que é menor que 2 inteiros 345 milésimos. Tá legal? Então é essa a ideia que a gente vai usar, tá? Localização na reta, comparação, a gente vai ficar brincando com isso na aula. Pessoal, eu coloquei aqui 4 números decimais para a gente localizar na reta numérica. Todos eles eu coloquei com 2 casas decimais, né? Então aqui eu tenho 37 centésimos, aqui eu tenho 22 centésimos, 15 centésimos e 9 centésimos. Vamos fazer a comparação desses números depois que a gente localizar na reta, tá? Então olha só, o 0,37, eu posso entender que esse número, ele tem 0 unidade, então todos aqui têm 0 unidades. Tem 3 décimos. Se ele tem 3 décimos, então ele vai estar daqui para frente. Mas não vai chegar no 4, né? Então, o 0,37, o 37 centésimos, ele está nesse meio aqui, entre 3 décimos e 4 décimos. Para ficar mais fácil de eu entender isso, eu posso acrescentar um zero. Então, é fácil de perceber que o 37 centésimos está entre 30 centésimos e 40 centésimos. Agora é só a gente contar, né? Aqui está dividido em 10 partes iguais. Então, eu tenho 0,30, 0,31, tá? Não sei se dá para você enxergar aqui, ó. 0,31, 0,32, 0,33, 0,34, 0,35, 0,36. Aqui está o 0,37. Aí eu venho aqui, faço uma bolinha para indicar que aqui está o 0,37. Tá legal? Então ficou entre o 0,30 e o 0,40. Entre 3 décimos e 4 décimos. Agora vamos localizar o 0,22. Olha só, aqui eu tenho 0 unidade e 2 décimos, né? 2 décimos. Então, se eu tenho 2 décimos, vai ser do 2 décimos até o 3 décimos, certo? Vai estar nesse meio aqui, ó, entre o 0,2 e o 0,3. Para ficar mais fácil de eu localizar, eu posso acrescentar o 0 aqui à direita do 2, né? Então, 0,22 está entre 0,20 e 0,30. Mais precisamente, né, são 22 centésimos. Então, se aqui é o 20 centésimos, aqui é 21 centésimos, aqui é 22 centésimos. Então, aqui está o 0,22. E o 0,15? Bom, 0,15 são 15 centésimos. Ó, tem 1 décimo e 5 centésimos, 15 centésimos. Se tem 1 décimo, então vai ser do 0,1 até o 0,2, né? De 1 décimo a 2 décimos. Acrescentando o zero aqui para ficar mais fácil de fazer a comparação, agora é só a gente contar. Ó. Aqui é o 0,10, 0,11, 0,12, 0,13, 0,14. Está aqui o 0,15, né? Vamos fazer uma bolinha para ele. Então, o 0,15 ficou aqui. Ok? E ainda a gente tem, ó, o 0,09. Bom, se esse aqui é o 0,10, o 0,09 é o que vem antes dele, né? Então, eu venho aqui e faço uma bolinha no anterior. 0,09. Tá certo? Agora, vamos comparar esses números? Bom, a gente já viu a comparação em forma de frações, né? Vamos colocar em forma de frações aqui cada um dos números. Aqui eu tenho 37 centésimos. Aqui eu tenho 22 centésimos. Aqui eu tenho 15 centésimos. E aqui 9 centésimos. Nós já sabemos que quando a gente vai comparar frações, eu preciso que o denominador seja igual. O denominador, né? Tem que ser igual, beleza? E aí basta comparar os números de cima. Então, olha só, 37 centésimos é maior que 22 centésimos. Concorda? Que é maior que 15 centésimos. E ainda é maior que 9 centésimos. Então, olha só,
Esses números aqui, não, essas frações, né, eu posso comparar elas olhando apenas o numerador. O 37 é maior que o 22 é maior que o 15 é maior que o 9. Isso porque o denominador já era igual, já era o mesmo. Na forma decimal, a gente tem, ó, 37 centésimos maior que 22 centésimos, maior que 15 centésimos, maior que 9 centésimos. Ok? Poderia escrever ao contrário? Poderia dizer que 9 centésimos é menor que 15 centésimos, que é menor que 22 centésimos e assim por diante. Bom, a gente tem então como para efeito de comparação a escrita na forma de fração, apenas a escrita decimal, a representação na reta, né? Ó, qual é o maior número? É aquele que ficou mais à direita, é o 37 centésimos, é o maior de todos. Qual é o segundo maior número? É o que ficou na segunda posição, quando a gente olha da esquerda para a direita. O segundo mais longe aqui, né, mais à direita, é o 0,22. Então ele é o segundo maior número. E ainda a gente pode comparar olhando as ordens, né, do número decimal. Todos os números aqui têm 0 unidades. Todos. Então eu vou comparar agora os décimos. Bom, esse número tem 3 décimos. 3 décimos não é maior que 2 décimos? 2 não é maior que 1? E 1 décimo não é maior que 0 décimos? Tá? E aí, comparando os décimos, a gente já conseguiu ver quem é o maior dos números. Agora a gente vai fazer um exercício só de comparação para finalizar a aula. Eu sei que a aula ficou longa, né? Mas vou compensar nas outras 2 da semana. Pessoal, e para a gente terminar a aula, vamos fazer a comparação desses números decimais. Poderíamos representar todos numa reta numérica, né? Para ver qual que está mais à direita e aí comparar. Mas a gente vai comparando assim, de par, né? De parzinho, sem representar na reta. Tá? Vamos comparar assim, ó, um algarismo de cada vez, uma ordem de cada vez. Por exemplo, o que eu posso falar a respeito do 4,3 em relação ao 4,2? Aqui a gente tem 4 inteiros, 4 unidades, aqui também. Então, por enquanto, está igual, né? Só que aqui eu tenho 3 décimos e aqui eu só tenho 2 décimos. Como 3 décimos é maior que 2 décimos, então eu vou concluir que o 4,3 é maior que o 4,2. Lembra que comparar é fazer isso, né? Falar se é maior, se é menor ou se é igual. Vamos lá, ó, próximo número. Aqui eu tenho 3 inteiros e 52 centésimos, 3 inteiros e 55 centésimos. Tá na cara, né? Ó, a quantidade de unidades é a mesma nos dois números. Então, por enquanto, está igual. A quantidade de décimos também é igual nos dois números. Aqui tem 5 décimos, aqui também. Mas olha a quantidade de centésimos. Aqui tem 2 centésimos, aqui tem 5. Então, eu posso afirmar que 3 inteiros e 52 centésimos é menor que 3 inteiros e 55 centésimos, né? Vamos comparar agora os dois de baixo aqui, ó. Os dois números têm 0 na unidade. Então, por enquanto, está tudo igual. Tem 1 décimo aqui e aqui. Então, continua igual. Vamos comparar os centésimos. Bom, a quantidade de centésimos também é a mesma. Por enquanto está tudo igual, mas a hora que a gente vai comparar os milésimos, repare que aqui tem 7 milésimos e aqui tem 6. Então eu posso concluir que 0 inteiros e 127 milésimos é maior que 126 milésimos. Né? Não é difícil de fazer essa comparação não, né, gente? Vamos lá, aqui ó, no último exemplo dessa linha a gente tem 4 dezenas, os dois números têm 4 dezenas, por enquanto está igual. 5 unidades para os dois números, tudo igual por enquanto. 1 décimo e 1 décimo. Tudo igual, certo? E aí, olha só, aqui tem 0 centésimos. E aqui não tem nada nos centésimos. Lembra que a gente viu na aula que a gente pode vir aqui e acrescentar uns 0 centésimos que não vai mudar? Então, 45 inteiros e 1 décimo, ou 45 inteiros e 10 centésimos, é a mesma coisa. Esses dois números são iguais, né? 45 inteiros e 1 décimo é igual a 45 e 10 centésimos. Não esqueça disso, né? A gente começou a aula falando a respeito disso, que eu posso estar acrescentando 0 no final do número decimal e ele não se altera. Vamos lá, ó. Comparando esses dois números, a gente tem 9 unidades, tá igual. Quando a gente vai comparar o décimo, a gente já percebe que aqui tem 3 décimos, aqui tem 2. Então eu posso concluir que esse número é maior que aquele. 9 inteiros e 37 centésimos é maior que 9 inteiros e 21 centésimos. Vamos lá, comparando esse daqui, ó.
Aqui eu tenho 4 unidades, aqui eu tenho 5. Pronto, já dá para saber que esse é menor que aquele, né? Só pelas unidades, eu nem precisei ir para a parte decimal. Apenas comparando a parte inteira, já deu para a gente responder. Aqui a gente tem, ó, vamos lá, 0 unidade, 0. 3 décimos, por enquanto está tudo igual. Aqui tem 8 centésimos e lá não tem nada. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescentar a ordem dos centésimos e colocar um 0. Pronto. Agora a gente vê que a quantidade de centésimos desse número é maior que aquela. Então 38 centésimos é maior que 30 centésimos. E para finalizar a gente tem aqui, ó, 4 unidades nos dois números. Por enquanto está tudo igual, né? Vamos comparar o décimo. 1 décimo de cada lado. Então por enquanto os décimos também estão iguais. Vamos comparar os centésimos. Olha só, aqui tem 2 centésimos, aqui tem 3. O que a gente conclui? Que o 2 é menor que o 3, né? Então 4 inteiros e 127 milésimos é menor que 4 inteiros e 13 centésimos. Apesar desse número ter mais algarismos, ele é menor que esse aqui, né? Aqui tem 4 algarismos, aqui tem 3, mas lembra que a gente sempre pode vir aqui e acrescentar um 0, né? E aí fica também visível, né? Fica fácil de perceber que 127 milésimos é menor que 130 milésimos. Bom, pessoal, chegamos aí ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado bastante. Fiquem com Deus e até a próxima.